Eu nunca acreditei no sobrenatural. Nunca. Para mim, tudo sempre teve uma explicação lógica. Tudo podia ser entendido, investigado, desmontado. Barulhos estranhos eram canos. Sombras eram reflexos. Sensações ruins eram cansaço, ansiedade, excesso de imaginação. Eu costumava rir quando alguém contava história de assombração. Não por maldade, mas porque, no fundo, eu realmente achava que as pessoas queriam acreditar em algo maior, mais sombrio, mais misterioso do que a realidade comum. Eu era o tipo de pessoa que precisava ver para crer. E talvez tenha sido exatamente por isso que aquela noite me destruiu por dentro. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu precisei viajar sozinho a trabalho. Era uma cidade pequena, dessas em que tudo parece parar depois das 10 da noite. Ruas vazias, postes com luz fraca, um silêncio estranho no ar, como se o lugar inteiro estivesse prendendo a respiração. Eu cheguei já no fim da tarde. O hotel não era luxuoso, mas também não parecia ruim. Tinha uma fachada antiga, um letreiro meio apagado e um saguão simples, com uma recepcionista calada demais para alguém trabalhando num lugar quase vazio. Ela mal levantou os olhos quando me viu entrar. Eu disse meu nome, entreguei meus documentos e ela começou a digitar no computador. Até aí, tudo normal. Mas então, ela parou por alguns segundos, como se tivesse travado. Olhou para a tela, depois para mim, e então disse com uma voz baixa demais: "Seu quarto é o 307. Eu nem reagi. Peguei a chave eletrônica e subi. O corredor do terceiro andar era longo, estreito e silencioso. O carpete abafava meus passos, e as lâmpadas amarelas no teto deixavam tudo com um aspecto envelhecido, cansado. Quando encontrei a porta do quarto 307, tive uma sensação estranha. Não medo, não ainda. Era mais como um incômodo, uma impressão rápida de que aquele lugar parecia errado. Entrei. O quarto era comum. Uma cama de casal, uma poltrona perto da janela, uma televisão pequena presa na parede, um guarda-roupa de madeira escura e um banheiro no canto. Nada ali parecia assustador, mas o ambiente tinha um peso difícil de explicar. O ar parecia mais frio do que no corredor. E o silêncio era denso demais. Joguei minha mala no chão, tomei um banho rápido e tentei relaxar. Liguei a televisão só para fazer algum barulho no quarto, mas o som parecia não preencher o espaço. Era como se o silêncio estivesse por trás de tudo, esperando a TV ser desligada. Na hora do jantar, desci até um restaurante ali perto. Comi sozinho, mexi no celular, respondi algumas mensagens e voltei para o hotel por volta das 10:30 da noite. O saguão continuava quase vazio. A mesma recepcionista estava lá. Quando passei pela bancada, senti que ela me observou por mais tempo do que deveria. Virei o rosto e ela desviou imediatamente. Subi. Quando entrei de novo no quarto 307, tive a sensação nítida de que alguma coisa estava diferente. Não era algo visível. Nada tinha saído do lugar. A mala estava onde eu deixei. A toalha no banheiro continuava pendurada. A cama arrumada do mesmo jeito. Mas mesmo assim, parecia que o quarto tinha sido respirado por outra presença. Como se alguém tivesse estado ali enquanto eu estava fora. Eu ri sozinho. Disse para mim mesmo que aquilo era paranoia. Cansaço da viagem. Cidade estranha. Hotel antigo. Nada mais. Tranquei a porta. Conferi 2 vezes. Fechei a janela. Apaguei a luz e deitei. No começo, foi difícil dormir. O colchão era desconfortável e o travesseiro tinha aquele cheiro neutro de lavanderia industrial.
Fiquei me virando de um lado para o outro até finalmente pegar no sono. Não sei quanto tempo passou até eu acordar, mas acordei de repente. Sem sonho, sem barulho alto, sem motivo aparente. Abri os olhos e fiquei imóvel, olhando para o teto escuro. Foi então que percebi uma coisa. A porta do banheiro estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que havia deixado fechada. Naquele instante, meu corpo inteiro ficou alerta, mas minha mente ainda tentava ser racional. Talvez eu tivesse me enganado. Talvez ela não tivesse encaixado direito. Talvez o vento. Talvez qualquer coisa. Então eu ouvi um som baixo, arrastado, quase suave demais para ser notado. Como se alguém estivesse passando a unha bem devagar pela parede. Meu coração disparou na mesma hora. Eu me sentei na cama devagar, tentando escutar melhor. O quarto estava mergulhado na escuridão, exceto pela luz fraca da rua, entrando pela fresta da cortina. O som parou. Fiquei em silêncio. Aí ele voltou, dessa vez mais claro. Vinha do banheiro. Eu queria levantar, acender a luz e acabar logo com aquilo. Queria provar para mim mesmo que era cano, encanamento, madeira estalando, qualquer explicação idiota que me devolvesse o controle. Mas alguma coisa dentro de mim dizia para não sair da cama. Mesmo assim, saí. Desci os pés no chão gelado e caminhei até o interruptor da parede. Acendi a luz principal. No mesmo instante, o som cessou. Olhei para o banheiro. Vazio. Entrei devagar. Puxei a cortina do box. Nada. Olhei atrás da porta. Nada. Abri o armário sob a pia. Nada. Voltei a rir, mas dessa vez sem convicção. Era um riso seco, nervoso. Desliguei a luz do banheiro. Voltei para a cama e fiquei sentado alguns minutos, esperando meu corpo relaxar. Foi quando notei uma coisa que me gelou de verdade. A televisão estava ligada, sem som. A tela só exibia um chuvisco fraco, quase cinza, tremendo na escuridão. Eu tinha certeza de que a televisão estava desligada. Levantei num salto e peguei o controle. Apertei o botão, nada. Apertei de novo, nada. A TV continuava com aquela imagem morta. Sem canal, sem ruído, sem som. Só aquela luz pulsando fraca dentro do quarto. Então, bem no reflexo escuro da tela, eu vi. Tinha alguém atrás de mim. Meu corpo congelou. Eu não virei na hora. Fiquei olhando fixamente para o reflexo, sem conseguir respirar direito. A figura estava parada perto da porta do banheiro. Alta, magra, imóvel. E o pior de tudo não era a presença. Era o jeito como ela parecia me observar, mesmo sem eu conseguir ver um rosto. Criei coragem e me virei num impulso. Não tinha ninguém. O quarto estava vazio. Mas eu senti claramente que alguma coisa tinha estado ali um segundo antes. O ar estava mais frio, pesado, denso, como se uma porta invisível tivesse acabado de se fechar. Eu recuei até a cama e peguei o celular. Sem pensar direito, liguei para a recepção. Chamou algumas vezes até que a mesma mulher atendeu. Eu falei rápido, tentando parecer racional, tentando não soar ridículo. Tem alguma coisa estranha acontecendo no meu quarto. Acho que a televisão ligou sozinha. E eu ouvi barulhos no banheiro. Do outro lado da linha, houve silêncio. Silêncio demais. Então ela perguntou: "O senhor está no 307?" Quando confirmei, a voz dela mudou. Não ficou assustada. Ficou resignada, como se ela já soubesse. "Saia do quarto agora", ela disse. "E não olhe para trás." Eu nem tive tempo de perguntar o motivo. Assim que ela terminou a frase, ouvi um estalo seco vindo do banheiro. Depois outro. Como passos, lentos, arrastados, vindo na minha direção. A porta do banheiro, que estava entreaberta, começou a se mover sozinha. Bem devagar, como se alguém estivesse empurrando por dentro, sem pressa nenhuma. Só o suficiente para abrir mais e mais. Eu fiquei paralisado. Até que vi surgir primeiro a mão, pálida, comprida,
fina demais para parecer humana. Os dedos tocaram a lateral da porta com delicadeza, como se aquilo não fosse uma entrada, mas uma apresentação. Depois veio parte do braço, depois o ombro, e então o rosto, ou o que deveria ser um rosto. Era uma figura feminina, ou algo que um dia talvez tenha sido isso. Os cabelos escuros caíam molhados sobre a frente do corpo. A pele era tão branca que parecia acinzentada. Os olhos, eu nunca vou esquecer os olhos. Não porque fossem negros ou vazios, mas porque pareciam vivos demais. Fixos em mim, conscientes, como se houvesse ali uma intenção real. Ela não andava, ela deslizava. E quando avançou um pouco mais para fora do banheiro, eu vi que a cabeça estava levemente inclinada, como quem observa uma coisa curiosa. Uma coisa como eu. Foi aí que eu corri. Abri a porta do quarto com mãos trêmulas, quase deixando o cartão cair no chão. Saí para o corredor e comecei a andar rápido. Depois correr sem coragem de olhar para trás. Só que, no meio do corredor, eu ouvi passos, não os meus. Passos molhados, atrás de mim, cada vez mais próximos. Quando finalmente cheguei ao elevador, apertei o botão várias vezes. Em pânico, nada demorava demais. Virei o rosto só um pouco e vi no fundo do corredor aquela mesma figura parada, perto da porta do 307, imóvel, me encarando. A luz do corredor piscou. Quando acendeu de novo, ela estava mais perto. Eu abandonei o elevador e corri para a escada. Desci tropeçando, segurando no corrimão, sentindo o coração bater tão forte que parecia rasgar meu peito. Quando cheguei ao saguão, a recepcionista já estava de pé me esperando. Ela não parecia surpresa, parecia apenas cansada. Eu tentei falar, mas não conseguia. Ela me entregou um copo d'água e pediu para eu sentar. Demorei alguns minutos até recuperar a voz. Então perguntei, quase sussurrando: "O que tem naquele quarto?" Ela desviou os olhos e respondeu de um jeito que me fez sentir ainda pior. A pergunta certa não é o que tem naquele quarto, é quem ficou lá. Naquela madrugada, ela me contou o que quase ninguém sabia. Anos antes, uma mulher tinha sido encontrada morta no banheiro do 307. Oficialmente, disseram que foi suicídio. Mas os funcionários antigos falavam de outra coisa. Diziam que dias antes de morrer, ela se queixava de ver alguém no espelho atrás dela. Uma presença, uma mulher encharcada. Sempre mais perto, sempre observando. Depois da morte, os hóspedes começaram a relatar as mesmas coisas. Sons do banheiro, televisão ligando sozinha, reflexos que não combinavam com o quarto. E, em alguns casos, a figura. Eu fui embora do hotel antes do amanhecer. Nem esperei o dia clarear direito. Peguei minha mala, entrei no carro e dirigi por horas sem parar. Tentei enterrar aquilo na memória. Tentei dizer a mim mesmo que o medo cria imagens, que o cansaço inventa coisas, que a mente sob pressão é capaz de tudo. Durante muito tempo, quase consegui acreditar nisso. Até 2 semanas depois. Eu estava em casa, sozinho, escovando os dentes antes de dormir. O espelho do banheiro estava embaçado por causa do chuveiro quente. Eu passei a mão no vidro para limpar uma parte e olhar meu reflexo. E atrás de mim, no fundo do banheiro, havia alguém parado. Eu me virei no mesmo segundo. Não tinha ninguém, mas no espelho, bem perto da borda inferior, havia uma marca desenhada com o dedo sobre o vapor. 3 números, 307. Desde aquela noite, eu nunca mais disse que não acredito no sobrenatural, porque algumas coisas não querem que você acredite nelas. Elas só querem que você perceba tarde demais que elas também acreditam em você, e às vezes isso basta. Se você gostou dessa história e quer ouvir outras ainda mais perturbadoras, curte o vídeo, se inscreve no canal e continua comigo nessa jornada pelo lado mais sombrio do desconhecido. Tem muito mais vindo por aí.
E talvez, no próximo relato, o que te espera seja ainda pior. Até o próximo vídeo.